Bom dia, Senira. Bom dia, professor. Bom dia, Débora. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor. Nossa, tem muita gente hoje na aula, né? Não, não tem muita gente, não. Daqui a pouco vai chegando, vamos ver, né? Não sei não, professor. Lembra que no outro dia foi só eu e a Senira que participamos da aula? Sim. Em outra disciplina também, a frequência do oitavo ano tem sido baixa ou tu consegue alcançar metade da turma? Consegue alcançar metade de todas as turmas, no máximo. Tipo, uns 17 alunos por aí. Em educação física, em geografia, eu digo, outra disciplina tem um número de alunos que participam ou não? Até tem, professor, mas eu acho que a sua aula é a mais vazia. É, né? Porque não tem muitas outras disciplinas em que eu tô vendo 4 pessoas ou 2. Eu estou percebendo também na entrega de Luiz, trabalho muito. Oi. na aula de ciências esses dias tinha só 4 pessoas? Ah, é? Eu acho que eu não participei dessa aula. Ou participei, eu não tô faltando nas aulas. Que Participou pena, eu estou percebendo também. Opa! Eu estou percebendo também pouca entrega de trabalho assim na disciplina de história, sabe? Não sei se a maioria dos alunos estão entregando, está pegando atividade impressa na escola, mas poucos alunos entregando as atividades. Vocês não, o grupo que está aqui, o Luiz, Débora, Senira, são os alunos que estão entregando as atividades, mas tem muito aluno do oitavo ano que eu estou percebendo que está demorando, estão custando a entregar, sabe? O oitavo 2 é o que mais tá interagindo, assim, com as aulas online e tudo. Oitavo 2? O oitavo um ainda tá aparecendo bastante nas aulas, menos na sua, não sei por quê. Ah, não, essa daqui é a do oitavo 2, então se o oitavo um aparecesse ia ser estranho. Mas o oitavo um tá participando bem mais do que o oitavo 2 nas coisas. Se O bom é que você não vai, fica atividade acumulada, né? se você vai numa das aulas que é para as duas turmas, são pouquíssimas pessoas que tem do oitavo 2. É boa parte do oitavo um. Ah, que pena. O bom é que, principalmente vocês que estão realizando todas as atividades, não vão acumulando, né? Porque daqui a pouco vai ficar muita atividade para fazer de uma hora só assim, não. Isso é um meus parabéns para vocês que estão sempre realizando as atividades, sabe? Porque no Essa final, última a hora que. segunda é pro dia 7, né? Isso, até dia 7. Ok, então acho que eu já vou aproveitar e fazer hoje. Sim, eu vou estar daqui 2 minutos iniciando a aula.
e vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto que é fácil de entender, mas sempre, por mais fácil que seja a atividade, ela tem que ser feita, porque a hora que eu vou avaliar um aluno, a hora que eu vou passar um relatório para uma direção, eu verifico, esse aluno fez toda a atividade, esse aluno não fez, né? Aí ele vai ter que fazer. Então, por mais fácil que seja, professor, eu já sei aquela atividade, mas faça. Professor, eu não entendi. Manda a mensagem para o professor e o professor vai estar ajudando, tá? Falta 1 minuto ainda para começar a aula. Ter em mãos o LDI, ou o caderno que você fez a atividade, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o assunto. Um lápis. A gente vai fazer igual na outra aula, professor, que a gente corrigiu as atividades? Sim, eu vou fazer algumas correções, sim, eu separei aqui algumas correções, aí, antes disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Ok, esse assunto é o último do primeiro LDI, né? Sim, perfeito. Turma, bom dia. Bom dia, Senira. Bom dia, Débora. Bom dia, Luiz. Bom dia. Revolução Francesa é um assunto que nós, né, vamos sempre estar falando. No próximo bimestre, no próximo ano, a gente vai estar sempre conversando sobre tudo. Então, por isso que é importante você já estar sempre acompanhando o assunto. Porque quando chegar num próximo capítulo, e o professor falou assim, a Revolução Francesa, professor, eu não fiz atividade, professor, eu não sei. Então, meus parabéns para vocês que estão acompanhando sempre as aulas e, principalmente, estão realizando todas as atividades, porque o conhecimento, principalmente se for mínimo, já facilita muito. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Todos conseguiram assistir a videoaula que o professor gravou? Senira, conseguiu assistir? Sim, professor. Débora, conseguiu? Ok, Senira. Débora? Sim. Sim. Luiz? Raquel, conseguiu assistir a videoaula? Eu consegui. Ótimo. Raquel? Deixa eu ver. O bom é sempre depois da videoaula. Não, que pena. Sempre depois da videoaula realizar a atividade, já ajuda bastante, que geralmente o professor já pensa nisso. O professor, nessa semana, dividiu esse capítulo em 2 partes, certo, Raquel? Capítulo 4, a Raquel pegar o LDI, o professor vai estar explicando um pouco e vai estar conversando com vocês também. Capítulo 4, o LDI, Revolução Francesa. Para quem já sabe, a palavra revolução é a palavra que a gente está vendo sempre, rotineiramente nesse bimestre, no primeiro capítulo, no terceiro capítulo, primeiro capítulo, Revolução Inglesa, terceiro, Revolução Industrial, e agora, Revolução Francesa. O professor vai fazer primeiro o exercício com vocês, e se surgir dúvida ou a resposta não tiver coerente, nós vamos tentar explicar de uma maneira que você entenda. Página 38. Página 38. A parte de baixo está assim, ó, relacione corretamente as colunas. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Professor, era a divisão da sociedade francesa. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Como a sociedade, como
a população na França estava dividida. Na página 37, está a representação do primeiro estado. Tem até um desenho que ajuda, facilita a memorização. Está do segundo estado e também tem o terceiro estado, o desenho e um dizer. O professor vai fazer a correção com vocês desse exercício. Raquel não fez nada ainda, tem um tempinho para fazer. A número 1, então, a gente vai fazer, e o professor vai fazer a correção. O professor vai começar pela Senira. Senira, vamos ver. Era o Estado Social responsável pelo trabalho e pagamento de impostos, composto de burgueses é comerciantes, mercadores, quem está associado ao comércio, camponeses e artesãos, somavam 80% da população francesa. Qual que você Terceiro colocou? estado. Qual foi a sua resposta? Perfeito, perfeito. Terceiro estado. Terceiro estado representa praticamente a maioria da população, e até hoje, né? A maioria da população são as pessoas que trabalham. Resposta correta. A Débora vai fazer agora as duas que faltam, né? Responsável por rezar, sendo composto de membros da igreja, era o estado social que menos impostos pagava e que mais terras possuía. Primeiro estado. Perfeito, primeiro estado, que representa o clero, e vai sobrar o número 2, que é o segundo estado, né? Era o estado social responsável por lutar. Mantinha privilégios feudais, como de recolher impostos e também de ser isento na maioria deles. Ok, correto, Débora, parabéns. Eu vou estar colocando a sequência aqui, vai ficar 3, 1 e 2. Turma, uma maneira bem simples, lá no LDI, na página 37, quando se fala clero, às vezes é um substantivo da língua portuguesa que está associado a religiosos, tá certo? Num livro de história, o professor não consegue mudar. Lá no ensino médio, às vezes um livro de literatura vai dizer assim, ó, o clero tinha privilégios, não pagava impostos, tinha muitas terras. Aí, professor, não entendi nada, clero. Se você pegar um trabalho ou pegar o dicionário e você for ver o que significa clero, vai estar associado a religiosos. Então, se você quiser anotar, primeiro estado, a palavra clero lá, ou até que no exercício, clero sempre vai estar associado a religiosos, sacerdote da Igreja Católica. Vou colocar assim para facilitar, tá? Lembrando, lá no ensino médio você vai estudar, então vai ajudar muito. Alguma dúvida desse primeiro exercício? Se alguém teve dúvida, não teve? Não. Ok. Não tive dúvida. Raquel? Ok. Esse exercício é simples, mas é necessário para entender um pouquinho da sociedade. Ó. Sempre que falar sociedade, social, nós estamos falando das pessoas, tá? A sociedade francesa, o grupo social, a classe social, o estado social. Nós estamos falando de pessoas. Social, tá? Parece até irrelevante falar isso, mas é necessário para a gente entender. Agora, número 2. Explique o que foi a Assembleia dos Notáveis. Débora, você fez esse exercício? Eu tenho a resposta para isso, caso a Débora não tenha feito. Ok, não sei, tá. Luiz, pode... Não, mas não sei se tá. Luiz, pode responder o exercício? A Assembleia dos Notáveis era um grupo que possuía
membros do clero e da nobreza. Foram escolhidos por rei para Tá. resolver os problemas da economia do país. Tá. Agora, a tua resposta, ela está caminhando para ser correta. Ela está com 95%. Só tem uma palavrinha aí, bem no início, que a gente vai estar trocando. Ó. Não é um grupo, ó. A palavra assembleia, quando você escuta essa palavra assembleia, ela é igual a uma reunião. Então, assembleia, reunião. Só para a gente entender de maneira bem fácil e bem simples. Se o professor Foi fala assim, ó, uma reunião convocada pelo rei para tentar resolver os problemas econômicos do país? a sua resposta que você deu passada anteriormente está correta. Só essa palavra que não é grupo tem que ser substituída por reunião. Entendeu a lógica? Sim, entendi. Pessoal, até num bairro, não é só livro de história. Quando a gente fala assim, ó, vamos pegar um exemplo bem básico do dia a dia. A Igreja Assembleia de Deus. Eu li uma notícia que tem Assembleia Legislativa. Tem Assembleia no sindicato. A Assembleia do sindicato está decidindo sobre o ônibus. A Assembleia dos professores. Professor, o que é isso? Quando fala assembleia, nós estamos falando de reunião, um grupo reunido. Quero que você entenda isso. Então, para não surgir dúvida, quando fala assembleia, às vezes a gente faz um exercício e a pessoa não entende. O professor fez o exercício, entendi, mas eu não sei o que significa assembleia. Nós estamos falando de um grupo reunido. Então, explique o que foi a Assembleia dos Notáveis. Primeiro, Assembleia dos Notáveis. Professor, foi uma reunião? Foi. Uma reunião de quem? Agora a gente só precisa juntar a resposta. Reunião de quem? Vamos abrir aqui. O Luiz já participou, já conseguiu. Senira, Raquel, Débora, vamos ver se a gente pega o raciocínio. Foi uma assembleia, se o professor disse que foi uma reunião, reunião de quem? Tentar amadurecer essa resposta. Senira, Débora e Raquel. Foi uma reunião de quem? Se o professor diz que a Assembleia Nobres? é uma reunião, nobres, falta mais alguém nessa reunião. Está lá na primeira linha, na mesma página. Notáveis do clero ainda não li. Clero? É isso mesmo, ó. Perfeitamente. Então, foi uma reunião tá lá em cima, lá, alto clero e nobreza. Está na primeira linha da página. Professor, traduz a resposta. Foi uma reunião alto clero. Clero são os religiosos da época, que era a Igreja Católica. E nobreza são aqueles administradores, as pessoas que têm título, conde, duques. Então, foi uma reunião das pessoas poderosas. Consegue entender assim? Por isso o nome é Assembleia dos Notáveis. Perfeitamente, notáveis. Notáveis é uma palavra associada a destaques, né? Notáveis, um destaque da sociedade. Perfeito, boa consideração, Luiz. Vamos perceber um pouquinho agora. Foi uma reunião das pessoas mais importantes da França. O rei chamou para decidir um assunto quem era realmente tinha um grande destaque. Alguma dúvida? A resposta está bonita, Não, mas eu professor. quero que você entenda. Ok? Foi uma reunião do alto clero, dos religiosos, padre, bispo, sacerdotes, nobreza dos administradores, os condes, os marqueses, certo? Essa fechou, então. Qual foi o lema, a frase utilizada pelos revolucionários franceses? Vamos abrir aqui. Senira, Débora, Luiz e Raquel.
Qual foi o lema? Qual é a frase que eles utilizaram? Estampado em faixa, que foram para a rua, utilizaram em protesto, utilizaram em bandeira. No Brasil, Liberdade? sei. Tá, é uma palavra. Tá, faltam duas. Igualdade e fraternidade? Perfeito, perfeito. Olha só. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema. Lema é a frase utilizada para eles. Até hoje, quando tem um protesto, no Brasil, que está vivendo protesto quase todo domingo, anteriormente, às vezes tinha um protesto assim, ó, saia Dilma, volta Lula, isso a gente chama que é lema, frase de protesto. E na França, na época da Revolução, também teve. E o lema da Revolução foi liberdade, igualdade e fraternidade. Professor, por que eles utilizaram esse lema? Por quê? Liberdade, que é a grande palavra do iluminismo, liberdade na economia, liberdade na política, igualdade entre as pessoas e fraternidade em relação à união dos franceses. Quero que vocês entendam. Esse aqui a gente vai estar vendo sempre. No Brasil vai acontecer movimentos que vão buscar esse lema, igual da França. Então, a gente vai estar sabendo isso. Podemos prosseguir? Alguma dúvida? Tudo ok? Dá um ok ao professor e a gente prossegue. Ok. Certo. Ok, professor. Pessoal, na página... Certo. Na página 38, tem a Maria Antonieta. Quem gosta de assistir filme relacionado à história, ou até engraçado, tem um filme, foi lançado alguns anos atrás, sobre Maria Antonieta, essa pessoa que viveu na Revolução. Deixa eu pegar um livro aqui para estar indicando para vocês. Professor, Oi. o senhor sabe o nome? Eu vou pegar o livro para passar para vocês corretamente o título. Oitavo ano. Oitavo ano. O filme vai ser o nome dela mesmo, é Maria Antonieta. Aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui a câmera, como é que vai ser. Pouca coisa, né? Vai ser pouca coisa. O filme foi feito em 2006. Deixa eu ver se eu consigo passar um link para vocês. Eu não sei, Raquel, eu vou estar passando um link aqui para vocês. Ele está disponível, acho, no YouTube. Vamos ver se vai dar... Eu passei um link, deixa eu ver se vai dar certo esse aqui, ó. Professor, tem mais alguma atividade além dessas que a gente acabou de fazer? Tem. O filme Maria Antonieta vai estar retratando um pouquinho a época de luxo que eles viviam. Quem vivia no castelo não vai nem saber se o povo está passando fome ou não, e nessa época vai estar passando fome. E ela vai ficar conhecida como uma pessoa muito... uma pessoa que buscava muito luxo e não estava nem aí para a população. E ela vai chegar a dizer uma frase que vai gerar polêmica. Quando eles vão reclamar para ela que o povo não tem comida,
ela vai dizer assim, ó, se não tem pão, que comem brioches. O que é isso, professor? Era a comida os biscoitos que ela acabava comendo. Então, ela não vai ter nem conhecimento que a população francesa está passando fome, miséria e o luxo dela. E esse filme vai estar retratando o luxo que a corte do rei vivia. Ela tem um empregado para tirar o sapato dela, o salto, né? Um outro empregado para a roupa, outro empregado somente para acompanhar ela, outro empregado só para a comida. Tinha milhares de funcionários somente para o luxo dela. Eu acredito que tenha disponível até no a famosa YouTube. Revolução Francesa, né? É a mais Aham. que no final acaba com ela decapitada. Perfeito, ela vai ser o símbolo do luxo, da ostentação, da riqueza. Aí, se vocês assistirem esse filme, é interessante se vocês perceber um pouquinho a maneira de gasto que o rei desperdiçava na corte. E não estava nem aí para a população. Vamos para o próximo exercício. Esse exercício foi tranquilo. Por enquanto, eu percebi que não surgiu muitas dúvidas. Página 40. Página 40. Um, dois e três. Porque o rei mandou encerrar as atividades dos Estados Gerais. Senira, conseguiu responder essa? Consegui, professor. Você pode falar a sua resposta? Posso. Porque eles brigavam muito e não concordavam com nada. Tá. Você pegou a noção básica, a gente só precisa aprofundar um pouquinho a sua resposta. Por enquanto, deixa assim, o professor já vai orientar. Débora? Respondeu? Você quer ler sua resposta, Débora? Luiz, respondeu? Não. Tá, o professor vai explicar de maneira bem simples para vocês entender. Professor, o que é o Estado Gerais? Foi a reunião que o rei chamou os deputados para resolver o problema da fome, da crise financeira do país. Então, a convocação dos deputados para a Assembleia Gerais foi para resolver a crise econômica. Aí o professor perguntou agora, por que o rei mandou fechar essa reunião dos deputados? Por quê? Porque houve problema no modelo de votação. Estava dividido em 3 estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado. Cada um fazia por grupo o voto. Um exemplo, o clero dizia se ia votar de que maneira, sim ou não, a nobreza também. O terceiro estado percebeu que o clero e a nobreza, os dois juntos, ia dar 2-1. Aí o que o terceiro estado falou? Não pode ser votado pela classe social. Cada deputado tem que votar. Então, quando o rei percebeu que ele não conseguiria aprovar o que queria, ele mandou fechar a Assembleia. Então, o problema que fez o rei fechar a Assembleia dos Estados Gerais foi o problema da votação. A maioria dos deputados, que é do terceiro estado, queria o voto por individual, por cabeça. Eu votei Já nas votações, pode?
Pode, pelo impasse, votações, perfeito, pode ser. Eu vou colocar uma resposta parecida com a sua, de uma maneira mais simples. Porque o rei mandou encerrar, porque o rei fechou e mandou encerrar as atividades gerais? Porque houve problema no modelo de votação. Não sei se vocês vão entender assim. Porque o terceiro estado, o povo, queria votar individualmente, mas já a nobreza e o clero, que era junto com o rei, eles queriam votar por classe social. Vocês conseguem entender assim? Alguém conseguiu entender? Pode ser essa resposta? Quer que eu melhore, Débora? Pode. Consegui, professor. Senira, consegue entender? Raquel? Ô, professor, Fala, Raquel. é a Débora. Eu entendi. Ok, Débora, ok, Raquel. Aqui as duas abriram o microfone junto. Fala, Débora. Eu botei assim, ó. Porque o terceiro estado propôs a aplicação de voto por deputado e o primeiro e o segundo propôs por estado. Pode ser ou não? Pode ser. A sua resposta, você retirou do livro, na página 39. A resposta está bonita, está muito linda, mas eu quero que você entenda. Tá. Pode deixar essa resposta. Eu quero que você entenda que houve problema de votação. De repente, ia abrir a votação e, opa, como é que a gente vai votar? Então, o rei, quando viu o tumulto, mandou acabar com a sessão. Vamos para a próxima. Qual foi a reação de deputado do terceiro estado diante da decisão do rei de fechar a reunião dos Estados Gerais? O que os deputados do terceiro estado fizeram? O que eles fizeram? Isso aqui é fácil, né? O que eles fizeram? Página 40. Formaram outra assembleia? Formaram outra assembleia? Calma aí. Não, aí já está passando já. Não vai ser isso. O que o terceiro estado vai fazer? Tem um desenho da página 39 que vai ajudar a responder essa pergunta. Lá na página 39 tem um desenho. O que o terceiro estado vai... Professor, eu tô lendo ali na página que tá escrito assim, ó. Os representantes do terceiro estado reagiram e formaram outra assembleia, denominada Assembleia Nacional, não é isso? Sim, nós estamos, aí praticamente nós estamos no final da resposta, mas eu quero que vocês entendam assim, ó, de maneira bem simples. Na primeira pergunta, você pode colocar essa resposta, vai estar quase, no final da resposta, só quero que você entenda, ó, a primeira está dizendo que o rei mandou fechar a Assembleia, a segunda, qual foi a reação do deputado? Eles aceitaram, de maneira simples, eles aceitaram a decisão do rei, sim ou não, não aceitaram a decisão do rei? Pode copiar grafado aquilo lá. Só quero... Isso, perfeitamente. Você pode colocar assim, então, ó. Qual foi a reação? A gente pode utilizar até a pergunta como resposta. Qual foi a reação do deputado do terceiro estado diante da decisão do rei? Eles não aceitaram a decisão do rei. Já estaria correta. Aí você pode acrescentar aquela última frase. Eles reagiram, coisa, mas eu quero que você coloque de maneira bem simples. Eles aceitaram. Não, professor, eles não aceitaram. Eles permaneceram na Assembleia para fazer outra Assembleia, querendo uma mudança. Entenderam a lógica? Sim. Ok. Se o rei mandou fechar a Assembleia e depois eles
Aí vai perguntar qual foi a reação deles. Opa, eles não aceitaram. Alguma dúvida? Vamos para a próxima? Não. Explique quem eram os sans-culottes e a participação deles no processo da Revolução Francesa. Alguém fez essa aqui? Essa questão eu não entendi, professor. Certo. Vamos primeiro pela palavra, né? Professor, por que está essa palavra feia, sans-culotte? É assim, ó. Senira, turma, abre na página 38. Na página 38, lá naquele cantinho lá, no lado direito, no lado esquerdo, vai estar o retrato de Luís, do rei Luís XVI. Lá ele está com uma meia branca, estão vendo? Sim. Na página 30, certo. Na página 39, na primeira imagem lá em cima, vai ter várias pessoas com uma meia branca, tá vendo? Estão percebendo? Sim, professor. Isso, certo. Isso são chamados de culotes. O que é culotes? É aquela roupa que tem aquela meia bonita. E quem se veste assim são os nobres, as pessoas ricas. Então, culotes são esses calções. São esses calções dessas pessoas. Aí agora está perguntando sans culotte. Agora está falando sem culotte, que é sem os calções. Essa roupa bonita. Quem era nobre, quem era um príncipe, quem era um duque, quem era um administrador, utilizava essa roupa. E essa roupa já identificava a pessoa até hoje, né? A roupa identifica um pouco a classe social da pessoa. E naquela época, quando surgiu um grupo de pessoas sem esses calções, eles começaram a chamar ele de sans culotte. Entenderam a lógica? Senira? Entendi, professor. Então, ó, quem utiliza os calções, os culottes, são os nobres. E quem não utiliza são as pessoas que não são os nobres. A primeira lógica é entender isso. O culotte é aquela roupa que identifica os nobres. Débora, Luiz, Raquel, entenderam a lógica? Então os sans-culottes eram os nobres? Calma aí. O professor falou, ó, culotte, culotte. Se for traduzir da França, do francês para o português, culotte é calções. Calções daqueles calções que a nobreza utilizava. Exemplo da figura lá da página anterior, do rei, dos deputados lá. Isso é o culotte. O culotte é uma roupa da nobreza, aquela roupa parecida com uma meia, vai passando o joelho, aquela meia lá da página 38 e 39. E agora está perguntando sans. Sans, culotte. Se for traduzir, o culotte é o mesmo que sem o calção, sem esse calção chique. Agora a pergunta: quem são os sans-culottes? Não precisa olhar o livro, na sua cabeça aqui, nesse comentário que o professor colocou. Quem são os sans-culottes? Vamos ver. Senira, Débora, Raquel, Luiz. Senira.
Os camponeses, os que não eram nobres? Perfeito. São os Culotes pobres? era roupa. Perfeito, correto. Sans culottes são os pobres, são as pessoas que não são nobres. São as pessoas que não são nobres. Professor, traduz. Pedreiro, serralheiro, trabalhadores, artesãos. Os nobres não trabalham, os nobres só mandavam, governavam, estavam reunidos com o rei, são os deputados. E eles eram identificados pela roupa. E os sans-culottes são esse grupo que eles vão invadir a França e vão colocar fogo com maior força na Revolução. Eles vão ser utilizados com muita força nas reivindicações, nos protestos. Agora, a primeira parte a gente já respondeu. Ó. Quem são os sans-culottes? Aquelas pessoas que não são nobres, os pobres, os trabalhadores, entendeu? Qual é a participação deles no processo da Revolução Francesa? Qual é a participação deles? Eles foram as pessoas que moveram, né, a revolução. Isso. Tem no texto lá, no lado da imagem, tem a última frase lá, ó. Eles foram às ruas e participaram de protestos e revoltas. Débora abriu o microfone? Pessoal, o exercício acabou. Alguma dúvida do exercício? Ficaram com alguma dúvida? Alguma palavrinha que não entenderam? Alguma questão que ficou... não deu para estar percebendo com clareza? Tudo tranquilo? Nesses minutos que faltam, o professor vai estar fazendo uma revisão com vocês, uma revisão dessa primeira parte, tá, pessoal? É de maneira bem simples, bem fácil. Tem na videoaula, o professor já... Mas essa é bem simples. A gente precisa entender o que a gente lê, o que a gente vê. Na página 36 do LDI, abre seu LDI na página 36. Lá tem uma foto. Vamos agora por partes. Agora vamos começar. Raquel, o que é aquilo lá grande, Raquel? O que tem na foto lá, Raquel? O que é? É a foto de quê? É a foto da escola, a foto da casa? O que é aquilo? Pode abrir o microfone, ou pode digitar, como queira. Página LDI, página 36. Tem uma foto. O que é aquilo? Não é a foto de um castelo? É foto de um castelo. Qual é o nome desse castelo? Senira, Débora, Raquel, podem todos participarem. É a tomada Bastilha? de Bastilha. Isso, tá, já responderam, tá ao lado da imagem. O que é a Bastilha? Por que será que foi colocado aqui, essa imagem? Foi o principal local dessa Revolução Francesa que matou Maria Antonieta. Tá quase, ó. Bastilha é a prisão do rei. Quando tinha uma pessoa que não concordava com a ideia do rei, ou as pessoas perigosas, ou adversários políticos, ou outros crimes, o rei colocava lá dentro dessa prisão. Então, era a prisão símbolo do rei. Se alguém tentou matar o rei, se alguém não concordava com a ideia do rei, se tem algum inimigo do rei ou outros crimes,
eles prendiam a pessoa nesse local chamado Bastilha. Entendendo isso, você entende a Revolução Francesa. E quando tem a tomada da Bastilha, eles dizem que foi a Revolução Francesa. O início da Revolução Francesa foi a tomada, que está no ladinho da imagem. Agora, uma pergunta até sem noção. Por que a tomada da Bastilha vai ser utilizada como o início da Revolução Francesa? Luiz, Senira, Débora e Raquel, por quê? Por que que essa imagem aqui foi colocada e é utilizada até hoje para o início da Revolução Francesa? Por quê? Foi o enfronto da população? Como? Está quase lá. Se o professor disse que a Bastilha era a prisão que o rei tinha e colocava os inimigos dele, a Bastilha era o local do rei, era a prisão que o rei tinha. A prisão da França era a Bastilha. E era o símbolo do rei. E quando o povo invade a Bastilha, é utilizada como o início da Revolução. Por que será? Por que que a tomada da Bastilha, quando o povo invade essa prisão, é o símbolo da Revolução Francesa? Por quê? É fácil, pessoal. Ó, o símbolo do rei é a Bastilha. Porque quando o povo invade ela, é colocado como o início da Revolução Francesa? Vamos pensar um pouquinho, é fácil. Um castelo gigante é o símbolo do rei. Quando o povo toma e invade a Bastilha, é o início da Revolução Francesa. Por quê? É como se eles estivessem se opondo ao rei, porque eles invadiram o símbolo dele. Perfeito, perfeito. Se alguém invadiu um castelo do rei, ou invadiu um castelo da prisão do rei, que é maior ainda a gravidade, o povo não estava mais concordando com o rei, e o povo, de uma maneira ou outra, estava querendo enfrentar o rei. Em outras palavras, rei, nós não queremos mais vocês governando sobre nós. Rei, você não vai governar mais sobre nós. Então, quando fala Bastilha, o professor quer que vocês entendam que era o símbolo do rei. E se alguém invade ela, querendo ou não, está desafiando ou não concordando com o poder do rei. Entenderam a lógica dessa imagem? Entendi. Tranquilo? Tá. Agora o professor vai, nesses 2 minutinhos, professor, por que vai surgir a Revolução Francesa? Por quê? Qual é o motivo lógico? Pessoal, é a crise financeira. A França, a maioria da população está com problema de alimentação, está passando fome, está passando miséria. E se estão passando miséria, estão passando fome, tem muita desigualdade social, se o povo, em outras palavras, se o povo está passando uma situação ruim, é uma lógica que vai dar problema. No Brasil não deu problema ainda há pouco, não está dando problema. Se a maioria das pessoas não tiver serviço, não tiver comida, não vai surgir um problema? Luiz, não vai dar problema? Vai, professor. Perfeito, Senira. Então, a lógica é assim, a França estava na situação de miséria, de dívida. Em troca disso, o rei queria aumentar os impostos. Mas como vai pagar se a pessoa não tem mais dinheiro? No Brasil, se daqui a pouco continuar isso e não ter mais condições de se alimentar, de trabalhar, as pessoas não vão para a rua, não vão tentar fazer alguma coisa? Não vão tentar tirar a pessoa que está na frente para botar outra para melhorar? É isso que surgiu na França. A França estava vivendo uma crise financeira
e a população estava vivendo na miséria. Então, o professor quer que você entenda isso. Vai surgir essa revolução na França, principalmente pela crise financeira. Porque se todo mundo tivesse com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, com bastante comida em casa e tendo tudo o que queria, não iria acontecer. Se todo mundo tem o que quer, não acontece revolução. Entenderam a lógica? Alguma dúvida? Senira, tudo ok? Entendeu essa parte? Entendi, professor. Débora, alguma dúvida? Entendeu? Tudo ok, professor. Luiz? Luiz Eduardo, alguma dúvida? Entendeu essa parte? Raquel? Eu entendi. Ok. Pessoal que não enviou, vão enviar a mensagem que o professor está esperando, vão fazer a sua parte. Se surgiu dúvida, mande mensagem, eu estou auxiliando, mas façam sua parte. A aula do professor está acabando, foi um prazer passar esse momento com vocês. Façam as suas atividades, compromisso seu é compromisso seu, compromisso do professor é compromisso do professor. Professor, não entendi, me mande mensagem e eu vou estar ajudando vocês. Até a próxima videoaula. Da página 40 e da página 38. Perfeito, é isso mesmo. Se surgiu alguma dúvida, precisar de qualquer auxílio do professor, mande mensagem e o professor vai estar auxiliando vocês, tá certo? Um grande abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Senira. Tchau, Débora. Tchau, Luiz. Tchau, Raquel. Obrigado pela participação e parabéns pela frequência de vocês na aula. Não vão acumulando atividade e quem vai estar ganhando são vocês. Um grande abraço, tá, pessoal? Bom final de semana para vocês.